Maravilha, de volta na programação esportiva da Rádio Bandeirantes com mais uma entrevista exclusiva com um árbitro gabaritado, experiente, quadro de FIFA, já apitou os principais jogos de futebol nacional e internacional e a gente tem um baita de um prazer, um orgulho, eu venho falando aqui já há muito tempo. A gente tem que começar, por mais que tenha a crítica ela é válida, não pode ultrapassar aí o limite, mas a gente tem que começar a humanizar um pouco mais jogador de futebol. Ah, mas os caras são milionários. Mas tudo bem, gente, é fruto do trabalho dos caras, entendeu? Tem que criticar o cara se ele ganha mais, ganha bem, ganha pouco. É se ele desempenha um bom trabalho. E acima de tudo, valorizar um pouco mais a arbitragem brasileira. É só pancada em cima de pancada, é só crítica em cima de crítica. E quando um árbitro de futebol faz uma partida boa, ninguém fala. Mas quando faz uma partida ruim, é madeira em cima dos caras. Então a gente recentemente entrevistou Matheus Candansan, árbitro FIFA, agora entrou no quadro na última semana, só 26 anos. E agora com um árbitro gabaritado, experiente, gente boa demais. Anderson Daronco tá com a gente aqui na programação da Bandeirantes. Você tá bom, Daronco? Um abraço pra você, feliz 2025. Um abraço, Capela. É um prazer estar conversando contigo, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes aí. Uma satisfação enorme, hein? Tá podendo fazer esse bate-papo aí, como tu disse, né? Às vezes expor um pouco mais da arbitragem, do lado pessoal e tudo aquilo que a gente enfrenta também para poder estar dentro de um campo de jogo, né? Sem dúvida. Ô Daronco, é muito legal que a gente esteja falando contigo, porque eu acho que, claro, a gente vai analisar a questão dentro de campo, mas a gente tenta aqui na Bandeirantes trazer um lado B também do cara, sabe? É tentar humanizar, porque muita gente só enxerga o Anderson Daronco, fortão, tatuado, cara de mal, árbitro de futebol. Mas eu queria o outro lado do Daronco, falar um pouquinho sobre o seu início de carreira. Sempre foi o sonho ser árbitro de futebol? Você tentou jogar bola? Porque você é formado em educação física também. O que você queria da vida até chegar finalmente a ser um dos principais árbitros do país, Daronco? Eu acho que só se eu fosse meio louco, né? Eu sonhar em ser árbitro de futebol, né? Porque é complicado. Claro que é uma atividade que hoje eu amo, sou extremamente apaixonado pelo aquilo que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, nem sequer na minha profissão de formação, digamos assim, né? Eu nunca sonhei em ser árbitro, isso veio completamente, digamos assim, de paraquedas para mim, porque eu estava na faculdade de Educação Física, lá no ano de 1999, eu estava já no segundo ano de faculdade, e teve a oportunidade, foi um curso de arbitragem promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. Ele foi promovido na minha cidade, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Para as pessoas que não sabem um pouco, para a gente ser árbitro de futebol, numa situação, digamos assim, profissional, todos têm que passar por um curso de formação da federação do seu estado, né? Então foi isso que aconteceu comigo, só que eu fiz esse curso não é porque meu sonho era ser árbitro, e sim porque o objetivo era só cumprir uma carga horária. Então, isso daí acabou acontecendo sim, porque a carga horária é extremamente extensa, e a partir desse momento aí, claro que a gente se torna apto, eu começo a conhecer um pouco mais desse mundo, desse ambiente, começo a trabalhar em jogos amadores na minha cidade, jogos amadores dentro do próprio curso de Educação Física ou dentro da universidade, e isso aí faz a gente começar a experimentar, né, um pouco o gosto pelo ofício. Na época também existia uma necessidade financeira muito grande, de um complemento de renda, ou digamos assim, de uma renda principal, né? Então foi assim que tudo começou. E claro que depois começa a galgar um objetivo atrás do outro, começa a trabalhar também num regime oficial, digamos assim, dentro da Federação Gaúcha de Futebol, e a gente começa jogando aquela escadaria, né? Primeiro jogos amadores no sentido de categoria de base, sub-17, sub-20, aí depois as divisões profissionais inferiores, até chegar na Série A do Campeonato Gaúcho. E trabalhei também, bom tempo também, como árbitro assistente, que na época, né, a gente fazia o curso e não saía meio
Hoje é tudo delimitado, tu já durante o curso tu sabe se tu quer ser árbitro, se tu quer ser o popular bandeirinha, né? Mas como eles não dá para chamar muito de bandeirinha, tem que chamar de árbitro assistente, senão meus colegas ficam meio bravos, né? Então, eu fiz esses 2 trajetos aí. Durante uns 4, 5 anos eu fui árbitro assistente. Hoje não, hoje a gente já sai do curso já sabendo certinho o que eles vão fazer na vida. Olha só, e é curioso porque na semana passada, como eu disse, a gente entrevistou o Candansan aqui, eu até perguntei como é que começou esse negócio aí pra apitar e tal. Ele falou, porque o meu pai foi árbitro, eu comecei na várzea com 16 anos, então quer dizer, já era uma parada meio que no DNA dele. No seu caso, totalmente diferente, a sua família é de Santa Maria, você é de Santa Maria, né? O que seus pais faziam na época, hein? Não, meu pai ainda sou vivo do meu pai, né? Meu pai é alfaiate, já é um ofício praticamente em extinção. É mesmo. Acho que não existem mais poucos, pelo menos aqui em Santa Maria, meu pai é o último do Rio Grande do Sul. Sei lá também, não fico procurando, mas eu sei que é uma profissão, digamos assim, quase extinta, né? praticamente extinta, porque a gente não vê mais ninguém assim, fazendo casaco, paletó, roupa social, assim, digamos, sob medida, né? No máximo vai lá na loja, compra e ajusta na própria loja, né? E a minha mãe é costureira. Olha só, um complementa o outro, vai. Sim, e nenhum ligado ao nada, completamente nada ligado ao futebol. Claro que eu tinha a minha paixão pelo futebol na época, isso sempre gostava tanto de jogar quanto de acompanhar futebol, né? Mas nunca nada relacionado à arbitragem. Você nos seus tempos de torcedor, e a gente não vai revelar o clube, é claro, né? Mas você também xingava o árbitro de vez em quando, Aronco? Não, cara, pior que não vou... Assim, porque uma que eu moro em Santa Maria, né? Moro distante da capital. Aqui no Rio Grande do Sul, sabem todos, notório, obviamente, existe 2 grandes forças, claro. e o Estado ele é polarizado nessas 2 grandes forças, com exceções ali, talvez lá na cidade de Pelotas, um pouco em Caxias, que as pessoas têm uma simpatia também, uma torcida, como primeira opção pelos seus clubes locais, né? E eu nunca tinha ido, a primeira vez que eu pisei no pé no gramado, no estádio do meu time de coração, foi para apitar, né? Olha só. Um jogo de futebol. Foi a primeira vez que eu entrei no estádio, foi para isso. Eu já tinha ido num estádio na minha cidade, aqui em Santa Maria, acompanhar jogos do time local. E já tinha percebido isso lá fim dos anos 90. Assim, eu não conseguia entender como que as pessoas iam, porque eu acompanhava. Eu estava na arquibancada junto à lateral do campo ali, né, uma popular geral, digamos assim, mas não conseguia entender como as pessoas na época ou xingavam o bandeirinha que estava ali, ou xingavam o adversário, a torcida brigava entre eles, sabe? Eu não tinha muito esse costume do estádio. O torcedor da arquibancada xingava o torcedor que sentava no pavilhão social, quando algo do torcedor do pavilhão social, ele ia meio que tentar embalar o time e os caras, tipo assim, cala a boca, pavilhão DM, que era assim que os caras gritavam. Olha eu não só. entendi assim, como é que os caras estão se xingando entre eles mesmo, meu. Sabe? E tinha o popular na época, hoje acho que não tem mais isso, mas naquela época também tinha o saco de mijo que voava, né, na parte de cima da arquibancada. Voava ou para jogar no bandeirinha, ou para acertar o povo que estava mais para baixo ali, porque, enfim, era outra estrutura de estádios, outra cultura também. Enfim, não entendia também como tinha a pouca presença feminina. E aqui existia, os caras xingavam também, né, de tudo quanto é coisa, e não compreendia, sabe? Então eu nunca fui de xingar. Claro que lá atrás, daqui um pouco, quando acompanhava os jogos pela TV e digamos assim, me sentia injustiçado, ficava meio indignado com a arbitragem também, sabe? Mas não era desse tipo que ia pro campo de jogo e
e ficar xingando também, porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada para quem está sendo xingado, não vai mudar nada para quem está xingando, não vai mudar absolutamente nada no ambiente e nem o resultado esportivo. Então é só, enfim, sempre tive essa consciência. Pô, que legal, é legal eu ouvir esse relato. Nós estamos conversando aqui na programação da Bandeirantes com Anderson Daronco, um dos principais árbitros de futebol desse país. Eu quero abordar um pouco mais, obviamente, a questão da arbitragem, mas é legal trazer esse lado B também, entender, porque assim, o Daronco, você vê aí, grandão, né, Agrela? Aí o cara mais pacífico, já tem essa consciência que não vai mudar, que não vai dar pra brigar, pra xingar. Então é muito legal. Vou começar a abordar agora com a Agrela e com os ouvintes bandeirantes aqui, toda essa questão dentro de campo que é fundamental também. Parte estrutura, tá começando a temporada. E aí, Agrela? Anderson Daronco conosco. Fala, Daronco, tudo bem? Guilherme Agrela aqui. Olha, Daronco, eu queria perguntar primeiramente, abordando já o exercício, né, da profissão. Você é um árbitro FIFA desde 2014, acho que entrou em 2015, mas entrou no quadro FIFA desde 2014, me corrija se eu estiver errado. E existe uma peneira, existem avaliações, né, para que um árbitro se credencie para o quadro FIFA, para que ele se credencie aí para campeonatos internacionais, nacionais. Eu queria entender de você, que é um árbitro que está ali no exercício da função há anos, como funciona essa avaliação? O que é uma boa partida para um árbitro? É uma quantidade baixa de cartões, ou o contrário, é quando você consegue controlar o jogo sem muitas confusões, como a FIFA, as outras entidades do futebol nacionais e internacionais, né, a principal, a FIFA, como essas entidades fazem para avaliar os árbitros, e como você se credenciou para tantos campeonatos que você já apitou na sua carreira? Boa tarde, Guilherme, é um prazer estar conversando contigo. E assim, existe uma avaliação, ela tem, claro, digamos assim, ela é uma avaliação objetiva do ponto de vista da tua assertividade, né, digamos, em lances decisivos, enfim, dentro de uma partida. E também existe uma avaliação subjetiva que leva em consideração todo do próprio jogo, da tua condução, tua gestão do jogo. Existem outros aspectos a serem avaliados, né, que é essa questão do aspecto técnico, da assertividade dos lances, do aspecto físico, o aspecto do controle de jogo, que é mais ou menos o como tu consegue gestionar, digamos, todo esse ambiente de uma partida e enfim, e não num jogo somente, de como tu mantém uma sequência desse trabalho, né? E sim, a tua informação estava correta sobre os teus anos de ingresso e permanência no quadro da FIFA. Lembrando que são 10 árbitros FIFA, né, no Brasil, né, e assim, os 10 eles não são iguais, os 10 eles não têm a mesma idade, então cada um tem um momento de carreira, cada um tem uma perspectiva de acompanhamento, de aproveitamento, digamos assim, tanto em competições nacionais quanto em competições internacionais. E as gestões, as comissões de arbitragem, elas vão fazendo esse trabalho sempre com um olho no futuro, um olho no presente e um olho no futuro. O que é essencial para ela nesse momento de árbitros, em termos de aproveitamento de consumo local, digamos assim, em termos de campeonato brasileiro. Claro que os 10 árbitros FIFA, por exemplo, no Brasil, eles não possuem o mesmo aproveitamento em competições internacionais. Cada um tem o seu estágio e o seu nível de relevância, digamos assim, para uma Conmebol, para uma FIFA. Isso também é levado em consideração no momento que for feita essa troca de cadeiras aí, como vocês falaram. Vocês entrevistaram recentemente o Candançan, deixar um abraço para ele também e felicitar ele pelo ingresso no quadro de árbitros da FIFA, um árbitro que acaba ingressando com uma idade extremamente novo, e ele tem uma perspectiva de aproveitamento muito grande daqui para frente. Isso significa que a partir de agora, vou citar um exemplo, não quero, né, isso não significa que vai entrar agora em 2025 e vai sair apitando todos os jogos da Copa Libertadores da América, de uma eliminatória de Copa do Mundo. Não, vai ter um processo gradual que outros já passaram por esse processo e se mantiveram ou acabaram perdendo um pouco desse caminho.
E é aí que acaba havendo essa rotatividade, digamos assim, dos árbitros no quadro da FIFA. Claro que alguns acabam se mantendo por mais tempo. Acho até que os árbitros há mais tempo no quadro devem ser eu, o Wilton Sampaio e o Rafael Claus. Acho que o Wilton está até 1 ou 2 anos há mais tempo que a gente, e outros há um tempo menor, e cada um aí com a sua perspectiva daí individualizada de carreira, né? E também de acordo com as expectativas que tanto a Comissão Nacional e a Comissão da Conmebol têm em torno do nome de cada um, e de aproveitamento. Mas o acompanhamento, como tu disse, a avaliação, ela é feita jogo a jogo e temporada a temporada, né? Às vezes não é uma temporada excelente que vai colocar o árbitro no quadro da FIFA, né? Certamente esses árbitros que ingressaram agora nesse ano, ou que ingressaram no ano passado, eles já vinham acompanhando. Claro que na temporada em que eles acabaram entrando, eles tiveram um aproveitamento extraordinário, mas eles já vinham com temporadas regulares anteriormente, assim como árbitros que acabam saindo desse quadro, não foi por uma temporada ruim. Isso pode ser um caso, mas pode ser um caso de exceção, mas também por uma sequência de 1, 2 temporadas não atingindo alguns critérios, ou também por uma situação de idade e perspectiva de aproveitamento, que é o que mais tem acontecido aí, acho que no processo de renovação do nosso quadro. Ultimamente ele tem se dado muito mais por uma questão de idade do que por um desempenho técnico. Ô Daronco, a classe de árbitros do Brasil é uma classe unida ou é uma classe distante? Olha, ela é difícil cravar e definir isso. Ela é, sim, muito unida, corporativista, extremamente. Existe, sim, um nível de amizade e companheirismo muito grande, mas é muito difícil tu buscar isso de uma forma extremamente homogênea num grupo de praticamente 700 árbitros. Então, é claro, mas dentro daquele grupo de árbitros que a gente acaba convivendo mais, no meu caso, por exemplo, os árbitros FIFA ou os árbitros que não são FIFA, mas que acabam penetrando nesse meio por meio dos cursos que a gente faz de treinamentos prévios ao Campeonato Brasileiro ou algumas outras situações, ou árbitros que a gente acaba convivendo quando a gente vai trabalhar em outros estados, e são árbitros que estão buscando o seu propósito. Ela é, sim, uma classe extremamente unida e que se protege bastante, né? Eu ia perguntar isso, Daronco. A minha pergunta em relação a essa união, se ela existia, é porque, às vezes, Daronco, eu posso estar sendo muito ingênuo aqui, tá? Pelo amor de Deus, você me corrige, você tem mais embasamento para falar de arbitragem do que eu. Mas vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o Atlético Mineiro enviou um ofício para a CBF, o Daronco não pode mais apitar jogo do Galo. Aí o Bruno Arleu de Araújo recebeu um ofício, não pode mais apitar, tô dando exemplo, tá? Jogo do Santos. Aí o Marcelo de Lima Henrique do Palmeiras, o Rafael Claus do Corinthians. E assim, sinceramente, eu não vejo nenhuma manifestação de alguém em relação à arbitragem. Eu não vejo da ANAF uma movimentação, não vejo também dos próprios árbitros, eu vejo pouco do CNM. Então por isso que eu levantei essa questão, sabe? E até você, com a sua experiência, poder falar e explicar um pouquinho pra gente por que talvez a gente da imprensa não consiga enxergar esse tipo de coisa. Não, talvez porque a própria arbitragem não tenha uma voz tão alta, assim, digamos, ou que reverbere tanto como um clube de futebol, ou como um jogador, ou como alguém da imprensa que vai trabalhar nesse sentido. A gente possui hoje uma associação brasileira de árbitros do futebol, no qual eu sou o vice-presidente, o Marcelo Vangassi é o presidente, e a gente possui, sim, uma entidade extremamente atuante nesse sentido e que rebate muitas vezes declarações que digamos assim, leva, entre aspas, pessoas e denúncias ao tribunal quando algumas coisas extrapolam, né, uma normalidade dentro do futebol.
Enfim, então é uma entidade que se posiciona. Os árbitros, eles costumam se posicionar, só que muitas vezes esse posicionamento ele não atinge ou ele não se faz ser escutado, digamos assim, ou lido, ele não tem a mesma repercussão que a declaração de um dirigente, de um treinador ou de um jogador. A gente sabe que a nossa voz é muito menor, mas existe sim uma entidade que se posiciona e os árbitros se posicionam nesse sentido, sabe? Mas existem lutas também que a gente entende que, não estou dizendo que a gente não tem que entrar, mas que são lutas em que a gente não só vai estar gastando ou vai estar piorando a situação para um árbitro. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Tá sim. Mas existem momentos em que tu tem que se posicionar, existem momentos em que tu tem que se resguardar, mas sempre existe sim uma manifestação, e muitas vezes uma manifestação muito forte. Só que ninguém acompanha o perfil da entidade dos árbitros. Ninguém... Essa é a verdade. Ninguém quer muito escutar uma declaração de repúdio, uma nota de repúdio que a entidade de classe dos árbitros dá em relação a uma fala de um determinado dirigente ou em relação a um determinado veto de um árbitro por parte de um clube. Isso não vende, isso não gera like, isso não gera compartilhamento. Essa é a grande verdade. No mundo, como hoje que a gente vive totalmente digital, em que as informações elas correm, e isso é extremamente... É o que se busca muitas vezes, cada vez mais, uma declaração picante, ou uma imagem, ou uma notícia que venda, digamos, entre aspas, uma nota de repúdio da arbitragem, a venda dela é praticamente inexistente. Ô, Daronco, mas existe sim, desculpa Não, claro. cortar. Existe um posicionamento muito forte, às vezes, na grande maioria das vezes, e que leva, inclusive, pessoas ao tribunal. A entidade de classe ela pode fazer notícias de infração aí, já houveram N casos que, por intermédio da entidade de classe, as pessoas tiveram que se retratar do tribunal, enfim, ou foram punidas, mas como diz também, isso não gera conteúdo. Ô Daronco, e pegando ainda justamente essa parte da manifestação, esse tópico, você não acha que talvez os árbitros deveriam ou poderiam falar na saída do campo, falar na zona mista? Claro que tem essas notas, essas manifestações por parte das entidades e tudo mais. Eu sei que é difícil para a arbitragem se posicionar, afinal tem a súmula, né? Vocês colocam tudo na súmula, as pessoas podem ler e tudo mais, mas assim, ninguém vai atrás também, exatamente, né? Ninguém vai atrás. Então, você não acha que os árbitros deveriam passar na zona mista? Eu mesmo já te vi na zona mista algumas vezes, Daronco. Você acha que o árbitro não deveria parar lá e falar com os repórteres, de repente na saída do campo, dar entrevista ali na TV, nas rádios, porque certamente seriam mais ouvidos, seriam mais vistos também, e talvez algumas polêmicas que são criadas justamente pela falta do outro lado da história poderiam até mesmo não existir, né? Então realmente você está certo, as pessoas nem veem o que é errado, o que é um erro da imprensa até mesmo, do público de maneira geral, de não ver essas manifestações das entidades, muitas vezes até mesmo fazer chacota, né? Qualquer nota é motivo de piada e tudo mais, mas o árbitro falando, você não acha que isso seria uma solução adequada, talvez? Isso não é uma intimação, tá, Daronco? É só uma pergunta mesmo. Você não acha que vocês poderiam falar mais na zona mista, na saída de campo? Existe alguma recomendação para que vocês não façam isso? Queria entender, porque acho que isso só ajudaria, né, Daronco? Não, até o teu posicionamento, a pergunta é extremamente pertinente. E eu vou dar assim, primeiro, existe uma determinação da FIFA que isso não pode acontecer. Certo? Então, já começa por aí. Tu não pode dar uma entrevista pós-jogo, ou explicar uma decisão pós-jogo, ou explicar um fato ou um acontecimento que aconteceu no jogo ali após ele. Que eu acho ridículo, viu, Daronco? Eu acho ridículo isso. Opinião pessoal minha.
Eu acho que poderia ser feito isso. Porém, existe o outro lado da moeda. Assim como eu acho que isso poderia ser feito, e estou dizendo eu, não estou Claro. dizendo isso como classe. É uma opinião minha. Sim. E devo ter colegas que pensam igual e outros colegas que pensam completamente diferente. Acho também que as pessoas, e este cenário, todo o contexto esportivo, não está preparado para ouvir o que o árbitro tem a dizer, ou para querer entender o que o árbitro teria a dizer. Hipoteticamente, vamos criar uma cena hipotética aqui. Eu atuei no jogo do time A contra o time B, e nós sabemos como funciona todo o nosso cenário futebolístico em termos de Brasil, América do Sul e as repercussões, ok? Então, o time A contra o time B, e vai lá o Daronco após o jogo e fala de algum acontecimento que aconteceu contra o A. Ou vou lá e eu digo, não, o árbitro, daqui um pouco, ele realmente tinha razão em reclamar, realmente eu me equivoquei, ou aconteceu isso, ok? Então, eu falei ali, eu dei uma opinião que envolvia o time A e o time B. Teoricamente, o B favorecido e o A contrariado. Isso, tudo que eu falo, isso não se apaga. Isso vai ficar. O time A, daqui 2, 3 rodadas, ou vai utilizar isso contra mim, quando eu voltar a apitar o A, ou vai utilizar já na próxima para tentar condicionar um próximo árbitro a atuar. O time B vai utilizar de alguma forma, e ainda tem um terceiro envolvido, que pode ser um time C, que quando eu estiver nesse jogo contra o A, ou num jogo do B contra o C, também vão utilizar essas declarações numa tentativa de condicionamento acerca das decisões. Tem razão. Entendeu? Vai Então, ter muito talvez, isso aí. Então, talvez todo esse cenário, esse nosso contexto, não esteja preparado para isso. Porque eu não teria nenhum problema em chegar depois do jogo e explicar uma decisão. Não, Entendo? E às vezes a gente vê que algumas polêmicas, elas são criadas, e se houvesse uma palavra, isso estaria sanado. Sim. Ou talvez se aumentaria mais ainda, porque tem vezes que não tem falado para que tu morra, que cada um vai achar que a sua opinião do lance está certo. E muitas vezes o próprio árbitro do jogo, ele vai sair pensando que a sua decisão do jogo foi a correta, mas depois de algum tempo ele vai perceber, 1, 2 dias depois, quando ele está mais frio e em conversa com alguns superiores ali, em termos de instrutores, realmente essa decisão que eu tomei não era a melhor. Mas acontece, Daronco, mas tem uma questão aqui, isso aí que você falou, eu não tinha pensado por esse lado, porque aqui está um cara que defende, inclusive, né, Agrela, nós entrevistamos recentemente aqui na Rádio Bandeirantes o presidente da Federação Paulista de Futebol, e eu não fiz nenhuma pergunta para ele, eu fiz um apelo. Falei, presidente, pelo amor de Deus, o senhor que transformou o Campeonato Paulista num case de sucesso, redemocratizou, transmissão, muito clube ganhando dinheiro com o estadual, diferentemente de outros estados, o senhor poderia ser um pioneiro também em relação à arbitragem, porque já há um processo muito interessante na federação de estrutura para os árbitros, isso é uma coisa que eu bato também. Assim, Daronco, a gente vai entrar nessa questão já, mas para mim não dá, que nem o Marcelo de Lima Henrique, tô dando exemplo, não dá para ele ser policial militar e árbitro de futebol. O outro fulano, não dá para ser professor e árbitro. Cara, tem que ser só árbitro, velho, receber para isso, receber bem para isso, que é uma função de extrema importância, relevância e responsabilidade, e a gente vê que cada vez menos a CBF, na minha avaliação, dá estrutura para vocês. Mas voltando a esse caso, eu acho que o ideal seria o seguinte, terminou o jogo, vai o treinador, vai xingar o árbitro, falar qualquer coisa, o jogador vai reclamar, aí o árbitro depois senta lá, mas não teve polêmica no jogo, ok, mas senta lá e fique à disposição. Aí o árbitro pega e senta, se tiver polêmica, e ele coloca o lado dele. E aí eu acho que é legal também se o árbitro chegar em determinado momento, poxa, depois eu vi o lance, realmente me equivoquei aqui, eu acho que você passa a humanizar. Só que esse outro lado do Daronco aqui me chamou a atenção que eu não tinha pensado. Na segunda-feira ele pega, dá uma entrevista coletiva falando sobre um tal lance. Aí no final de semana, um lance semelhante, ele marca uma coisa diferente, porque são interpretações diferentes, lances semelhantes, mas diferentes.
e aí o pessoal vai recortar o que ele disse na segunda-feira para arrebentar ele no final de semana. Então não tinha pensado isso que você falou. E, outros árbitros não estão preparados como você para se posicionar publicamente também, né, Daronco? Também existe isso, existe a capacidade de cada árbitro em poder se posicionar e um poder de argumentação, e existe a vontade das pessoas de entenderem isso. Mas agora você imagina um outro universo. Dentro desse mesmo jogo, onde eu estaria explicando, digamos assim, um lance, você imagina que seria um lance no meio de 30 tomadas de decisão que eu tomei certas. Voltamos ali para a equipe A. Eu tomei 30 decisões corretas no jogo. E a equipe A, ela se apega em uma decisão incorreta. Beleza, o Daronco vai lá, final do jogo, e diz assim, olha, eu sinto muito, eu realmente eu me equivoquei, não era algo que eu gostaria, eu acabei tomando essa decisão, ou porque estava um pouco distante, ou porque o meu ângulo não era o adequado, estava um pouco à esquerda, um pouco para a direita, porque um jogador eu estava encoberto, ou porque a minha interpretação na hora não foi a melhor, enfim, a minha decisão foi essa. Isso é uma fala minha que ela fica para a história, digo assim, para a história no sentido, ela está ali, ela não vai se apagar. Daqui 3 meses, 2 meses, 1 mês, eu estou nesse mesmo time A e tem uma nova situação, e lembrando que numa carreira de árbitro, eu apito 30, 40 jogos de um mesmo clube. E os caras não vão querer saber dos outros 39 jogos que eu apitei extremamente bem e fui extremamente assertivo. Eles vão se apegar naquele lance pontual e vão carregar ou vão somar com outras situações aí para dizer ou que o Daronco não dá sorte, ou para dizer que o time A não ganha com o Daronco, ou para dizer que não sei o quê. Coisas que a gente acompanha e sabe que acontece sem já existir essa nossa fala. E eu repito, eu sou favorável a que isso acontecesse. Mas eu também vejo que poderia ser gerado uma munição, digamos assim, para um futuro, e isso poderia ser extremamente prejudicial à arbitragem e ao futebol, e talvez seja por isso que a FIFA ainda não permita esse tipo de situações. Entendeu? Quem sabe, no futuro, médio, longo prazo, isso possa mudar. Mas hoje em dia a gente não vê, né, pelo menos da forma como as situações acontecem aqui, e eu posso deixar um exemplo para vocês. Até alguns anos atrás, até de 24, acho que a gente não teve muito isso, mas em 23 tinha, 22 acho que tinha também. Existiam programas semanais da comissão de arbitragem em que explicava alguns lances, alguns dando razão para a decisão da arbitragem, outros dizendo que a decisão da arbitragem estava equivocada. E eu pergunto, essa fala repercutia em cima de polêmicas já criadas, mesmo que viessem a instituição falando que o árbitro acertou, ou ratificando ainda que o árbitro, infelizmente, num determinado lance errou. Tu não vê esse tipo de movimentação atenuar uma polêmica. Às vezes pode dar até mais munição para que ela cresça. Mas é verdade. Diminuir a reclamação de um clube ou dos torcedores como um todo, tu não vê a grande massa procurar esse tipo de informação. Porque para o torcedor o que vale para ele é a sua opinião. Ele quer o discurso a narrativa, que dele foi injustiçado, que é contra tudo e contra todos. Sim. E nós, digamos assim, contra todo mundo. E se não for sofrido, não vai ser bom. É coisa de torcedor, que a gente sabe como é. Então, eu não sei se essa voz que seria dada para a gente, se ela seria tão útil assim pro bem-estar geral, digamos assim, de uma competição do futebol como um todo.
Legal, Daronco, legal. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na programação da Bandeirantes. Daronco, outro personagem importante da arbitragem é o VAR, né? Se tornou o VAR aí desde 2018 no Brasil. E vou até revelar uma história aqui pra você. Em 2022, eu falei com o Igor Benevenuto. E tinha acabado de acontecer um Goiás 0, Corinthians 0, um gol anulado do Yuri Alberto. Uma linha, aí assim, na minha cabeça, na hora do jogo, eu falei, nossa, meio contraditório, como assim eles acharam esse impedimento? E ele falou, cara, a gente tava ali no VAR e nós encontramos um outro ângulo, e só o VAR mesmo sabe como funciona o traçar das linhas, vamos colocar dessa forma. E o VAR se tornou um componente muito importante do jogo de futebol, até pela comunicação com os árbitros de campo e tudo mais. Você já foi VAR, já atuou como VAR, atua principalmente, majoritariamente como árbitro de campo, e eu queria entender, e é realmente uma pergunta por curiosidade mesmo, porque eu acho importante a gente trazer isso à tona e até deixar de maneira transparente para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes como funciona o processo do VAR. Porque uma dúvida singela mesmo que eu tenho é a seguinte: se está em dúvida, por que já não chama o árbitro? Entende, Daronco? Se a cabine está em dúvida, já chama o árbitro, porque aí otimiza o tempo. Mas isso é recomendação, vocês apenas seguem recomendações, seguem protocolos, né? Como funciona o VAR? Você acha que o VAR no Brasil poderia melhorar um pouco mais? Você acha que às vezes falta comunicação, falta qualidades nos protocolos mesmo, para que a arbitragem, para que todo esse processo saia de maneira mais rápida e mais assertiva? Vamos lá. É tanta coisa para falar que talvez eu acabe me perdendo. Mas eu vou ficar com a tua última, tá? Com assertividade. Então, vamos tentar lembrar disso para depois. Claro que eu acompanho esse projeto desde o início, inclusive quando ele não tinha nem no Campeonato Brasileiro, quando ele foi implementado na Libertadores. Eu fiz parte da primeira turma de árbitros da Conmebol ali, lá em 2017, quando o VAR começou a ser implementado na Copa Libertadores da América. Tem razão. Então, a gente teve um curso disso, eu já fazia parte desse processo. E na época eu tinha um pensamento, e não estou querendo entender aqui que eu sou visionário, nem nada, não é esse o sentido, mas eu já imaginava assim, se os caras estão pensando, eu digo as pessoas, o público em geral, os torcedores, né, que, tipo assim, vou utilizar uma frase nossa aqui do Rio Grande do Sul, da salvação da lavoura. Se os caras acham que isso vai ser a salvação da lavoura, Sim. Talvez possa estar equivocado, porque vai ter muito, mas se acha que isso vai terminar com a choradeira, entre aspas, pós-jogo, pelo contrário, a gente está dando mais agora o dobro de oportunidades para que isso aconteça, porque a partir desse momento eles vão ter ou o campo para reclamar as decisões do campo, ou vão ter para reclamar as decisões do VAR. Certo? Então se deu uma munição maior ainda, para quando quiser haver um choro, que é nosso cultural, tá? Eu estou definindo aqui como um choro, mas algo, leia-se, alguma reclamação de arbitragem, e a gente sabe que isso é cultural, isso está enraizado no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, essa tendência, essa política muitas vezes de transferência de responsabilidade, de condicionamento, de preparar um próximo jogo, enfim, isso está enraizado no nosso futebol e é muito difícil a gente conseguir cortar isso, tá? Mas o VAR, ele veio sim para o bem do futebol. E a gente não vê mais, injustiças, e se vocês lembrarem aí de grandes erros do passado, a gente não se tu buscar numa memória recente de vocês não vão ter algo escandaloso, digamos assim. Claro, erros eles vão continuar acontecendo, com VAR ou sem VAR. O VAR, ele não é uma máquina, ele não é um computador, ele continua um ser humano operando essa tecnologia. Seja um árbitro interpretando, seja um operador ao lado dele com a sua velocidade na transmissão das imagens, na confecção das linhas, do impedimento, enfim, porque a sua pergunta era do que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, o árbitro, ele é um ser humano. A gente não colocou a tecnologia, digamos assim, não é uma inteligência artificial que está lá com um manancial enorme de decisões, de tomada de decisão acerca de um lance.
continuam seres humanos numa cabine interpretando aquilo que eles estão vendo que está acontecendo no campo de jogo, sem o calor do campo de jogo, sem a sensibilidade do campo. Então isso é muito difícil hoje a gente conseguir associar, né, o árbitro de cabine, ele ter esse sentimento do campo de jogo, saber o que está se passando e o clima do jogo como um todo. É essa união que a gente tem que ter cada vez mais. Mas eu te digo aqui, a gente não tem mais. Me diga qual, falando em termos de arbitragem brasileira, se a gente for buscar nos últimos anos, tivemos algum campeão que não mereceu ser campeão? São perguntas que eu faço e vocês não vão responder, mas são que vocês podem só responder mentalmente, e as pessoas que estão nos escutando também. Não, mas injustiça não, Daronco. Injustiça não. A única questão é essa questão de traçar a linha, né? Que isso aí pra mim é uma loucura. Linhas, eu posso falar já pontualmente sobre isso agora da frente aqui. Mas tu vê, a gente não teve nenhum campeão injusto. A gente não teve nenhuma equipe que venceu de forma injusta. Seja no Campeonato Brasileiro, sejam em Copas do Brasil, não tivemos resultados injustos. Agora, o traçado de linha, primeira coisa que as pessoas têm que entender, que nem todo o estádio ele é igual. A gente possui estádios, alguns com 30, 40 metros de altura, outros estádios com 10 metros de altura. Quanto menor a altura dessa câmera, quanto menor ela ficar em relação ao solo, mais difícil se dá esse traçado de linha. E também o ângulo ele começa a ser desproporcional. Imagino que isso já aconteceu com vocês, assim como já aconteceu comigo também, N vezes, de às vezes tu tem a foto de um lance, quando tá parado ali no momento que sai a bola do pé do jogador, e tu olha ali, não, mas esse jogador aqui, ele tá em posição de impedimento, não é possível. Como é que deu posição legal? Isso é por uma questão de ângulo. E vocês podem buscar aí, da memória de vocês, geralmente quando isso acontece, são estádios baixos, em que o plano de câmeras não é muito favorecido para que se passe esse jogo. Agora, é claro, se esse traçado de linhas, a gente possui duas tecnologias, certo? Uma que vocês já acompanharam e que foi desenvolvida na última Copa do Mundo, e acho que agora entrou em alguns campeonatos nacionais da Europa. Acho até que deu uma repercussão aqui no Brasil de acho que um jogo do Campeonato Espanhol aí que o cara estava impedido por uma questão assim, por uma ponta de unha. Certo? Mas foi o sistema que detectou, que é o impedimento semi-automatizado. E o sistema que não é feito com a confecção de linhas, em que já são pontos anatômicos que pega dos jogadores, e o sistema já te dá isso calculado e te dá pronto, certo? A única função do árbitro VAR ali é definir o momento do contato do pé da bola do atacante com a bola ali para definir o momento do passe. O resto é um sistema que dá. Sim. E do outro lado a gente tem o sistema que a gente utiliza aqui, que daí isso também tem uma questão de custos, né, de um custo financeiro muito mais alto, esse outro sistema, e aí você tem que ver se isso vale a pena, essa implementação no universo de 380 jogos, em que muitas vezes essa dificuldade ela é encontrada num número muito pequeno de partidas, para que esse sistema, o nosso atual aqui, em que a gente possa encontrar uma dificuldade, e aí vai também da experiência do VAR, vai da experiência do operador de vídeo que está do lado dele, porque não é o VAR que vai ali com o dedo, com uma caneta, que coloca uma linha na mão. Ele vai orientando uma pessoa, essa outra pessoa vai posicionando, né, essa linha. Então, é uma série de engrenagens que vai funcionando para que tu tenha uma confecção de linha, que ela pode demorar de 30 segundos a 1 minuto, até algumas linhas em que pode acontecer de 5 a 6 minutos, como já houveram casos. Entendi. Certo? Então, mas por que demorou 5 a 6 minutos? Só estou dizendo assim, o que o VAR está fazendo lá? Saiu para lanchar? Não foi isso que eles foram fazer. Daqui a pouco eles estão preparando essa linha
mas daqui um pouco um toque num botão qualquer ali acaba resetando tudo aquilo que eles fizeram e eles têm que voltar do começo. Daqui um pouco eles começam por um ângulo e veem que aquele ângulo não é o mais adequado. Então eles têm que buscar um outro ângulo que busque os pontos anatômicos corretos, tanto do jogador atacante quanto do defensor, e que pegue a posição da bola. Enfim, são N circunstâncias em que muitas vezes isso se faz com que demore essa confecção. E não estou nem colocando aqui o componente emocional e da pressão, que a gente sabe que, porque assim, só quem já sentou na frente dessa função e se colocou na frente de um vídeo, porque assim, a grosso modo as pessoas pensam assim, o cara está na frente da televisão, é fácil tomar uma decisão. Não, lógico que não. Difícil, sabe? É difícil mesmo, tipo, assim, com o cara certeza. Tá vendo no vídeo, como é que ele não está vendo, como é que pode demorar? Tu imagina assim, eu no campo eu ainda tenho a prerrogativa, digamos assim, se eu cometer um erro, tem eles lá para ver, né? Eu estava encoberto, eu estava mal posicionado, eu estava distante, eu interpretei errado, enfim. Mas o cara na frente da televisão, as pessoas, ninguém entende isso. E essa pressão, ela acaba entrando para dentro do profissional também. Sim. Ô, Daronco, mas é isso aí. Acho que tá muito bem explicado. Justamente por isso que eu perguntei, porque às vezes a gente fica julgando de fora, ou mesmo de dentro do campo, né? Os repórteres, quem trabalha nos jogos, e não entende o processo. É isso que você explicou. Às vezes você traça uma linha e tem que traçar outra totalmente nova, tal. Então, realmente, mas é muito interessante, Daronco. É muito interessante saber disso, entendeu? E é um cuidado e um zelo que tem que ter muito grande, para que justamente não se cometa o erro com a ferramenta. Que não se coloque todo o investimento que é feito nessa ferramenta. Tem razão. Rala abaixo. E pelos clubes, né? Porque quem paga o VAR são os clubes. No ano passado, teve um momento que você sabe que o VAR no Brasil ele é centralizado. Ele é feito no SEAB, lá no Rio de Janeiro, ao lado da CBF. Então todas as cabines de VAR do Campeonato Brasileiro, elas são lá. E teve uma tarde que eu atuei numa função em que eu estava lá. E aconteceu um lance num jogo, não vou citar o jogo aqui, mas que aconteceu um gol, era um clássico, com 3 situações de impedimento, assim, sequentes. 3 situações de possível impedimento e um gol, certo? E que, assim, saiu o gol, logo que saiu o gol, eu estava observando, eu não estava trabalhando, estava circulando pelos corredores. E atrás da cabine que estava trabalhando. Saiu o gol, no momento que saiu o gol, eu já tenho a minha percepção. Assim, eu disse, que lance difícil, mas pareceu impedido, alguma coisa assim. Aí logo quando eles começam a trabalhar, em 10 segundos, eu tomei a minha decisão, que era de gol legal. Mas tipo assim, eu não estou trabalhando no jogo. Então eu não tenho a pressão de estar trabalhando no jogo e de tomar a decisão. Então eu tomei essa decisão em 10 segundos, eu disse, não, esse lance aqui não está impedido, e sem botar linha, esse lance aqui me parece aqui, tal, para mim, gol legal. Enquanto isso, e os colegas demoraram ali questão de 1 minuto e meio para tomar a decisão. O fator humano é muito importante, né, Dan? Exato, o poder da decisão está com eles. E o zelo, o poder de proteger essa decisão, de proteger o futebol, está com eles, não está comigo. Não é fácil. Eu fui somente um emissor de opinião. Sem dúvida. Então a minha opinião ela demorou 10 segundos para sair da minha boca. Mas quem tem o poder de dar ela e de chancelar tem que ter um zelo muito maior. E às vezes isso acaba impactando esses segundos que são tão preciosos assim num jogo de futebol, e a gente entende sim que muitas vezes altera a dinâmica de um jogo. Com certeza. Tem o lance, claro, que um lance, um impedimento de 1 metro, beleza, tu vai tomar essa decisão em 5, 10 segundos. Agora, aqueles lances em que são extremamente ajustados, é um preço que o futebol acaba pagando pelo uso da tecnologia e pela questão da justiça no futebol. E isso, claro que a gente trabalha o máximo possível para minimizar isso, mas o que a gente mais tem que buscar é minimizar o erro. Às vezes, se demorar 5 segundos a mais, 10 segundos a mais, mas a gente tendo a decisão correta, eu penso que o impacto para o futebol ele é muito mais significativo
né, a decisão correta ela é muito mais, ela pesa muito mais do que esses 5, 10 segundos que às vezes a gente acaba perdendo. Ô Daronco, deixa eu te fazer 2 perguntinhas finais, que se deixar a gente fica aqui até amanhã conversando com você em relação à arbitragem, que o papo é sempre muito bom. Onde que a arbitragem brasileira precisa evoluir, precisa desenvolver, precisa melhorar? Aqui está um cara que bate muito na questão de estrutura ou falta dela para vocês árbitros profissionais. Você com a sua bagagem, com a sua experiência, onde talvez seja algo defasado que a imprensa, que a torcida, a gente não consiga enxergar que vocês no dia a dia conseguem? Vamos lá. Primeiro, eu já acho que opinião corporativista. Eu acho que a gente é muito bom. Principalmente para lidar com o meio que a gente atua, por um meio extremamente viciado, né, em ataques à arbitragem. A gente está falando aqui de seres humanos. Imagina qualquer outro ofício sofrer ataques como a arbitragem sofre e ainda assim ter o seu trabalho exposto, não só no momento do jogo, mas no pós-jogo, instantaneamente, seja em rede social, seja no jornal, seja em programa esportivo, na televisão, no outro dia. O nome do árbitro está lá, do Daronco, está maciçamente sendo trabalhado e tu tem que andar na rua como se isso não estivesse acontecendo, como se seus amigos não estivessem mandando isso no WhatsApp, como se tu não estivesse enxergando, como se tu vivesse numa bolha. E não é assim, tem que lidar com isso e daqui 3, 4 dias tu tem que estar num novo jogo. E tem que lidar com tudo isso que aconteceu no jogo anterior e mais do que vai acontecer no próximo. Então, essa parte a gente carece um pouco mais de, digamos assim, de respeito e de tranquilidade para trabalhar. Acompanhamento psicológico, emocional, vocês têm? Temos. Tá, por parte da CBF. Sim, e nesse ponto, por isso que eu digo que a gente é extremamente bom e qualificado naquilo que a gente faz, inclusive comparados a quem nos gostam de comparar, porque muitas vezes nos comparam com o cenário europeu, sendo que muitas vezes as competições europeias elas não são esmiuçadas como o nosso campeonato aqui é. Tem razão. Isso a gente pode até ver nas transmissões esportivas. O mesmo canal de TV que transmite um campeonato inglês, espanhol, italiano, ela trabalha esse campeonato de uma forma diferente com que ela trabalha o campeonato brasileiro. Inclusive erros de arbitragem e comentários sobre a arbitragem durante o próprio jogo ou no pós-jogo. Não fica ninguém vendo debater o lance que aconteceu lá no jogo do Liverpool, do Manchester United, ou do City, não se debate. Muitas vezes fazem uma pontuação aqui, que é uma situação que aconteceu no jogo, mas como não é de interesse geral debater aquilo ali, não existe esse debate, ao contrário do que está aqui. Então parece, nossa, a arbitragem brasileira é uma M, e a do resto do mundo é top de linha. Sabe? Eu não estou sendo aqui antiético comentando nada de outro local, não. Estou dizendo só para que olhem com a gente, que se faça esse olhar diferenciado quando nos criticam e nos colocam em pé de inferioridade em relação a outros centros. Isso sem levar em relação a todo o aspecto cultural e educacional de diferença do nosso país, do nosso continente, para a Europa. Eu ia falar sobre isso, Daronco, até dando uma sublinhadinha nisso que você falou, porque assim, quando a pessoa está assistindo o jogo da Premier League, por exemplo, quando não mexe com paixão, que geralmente o torcedor tá lá porque gosta de futebol e não é porque é o clube dele, passa, não tem muito apelo à arbitragem, mas quando é o time dele no Brasil, que ele torce, é apaixonado, tem emoção, perde ou tem alguma influência da arbitragem, parece que tem essa questão de ter que justificar pro torcedor o porquê que o clube dele perdeu e por que que a arbitragem fez isso, saca? É uma questão cultural mesmo, né? Exato, é exatamente assim. E aí nos compara, e parece que do resto do mundo, o produto que se tem do resto do mundo parece que é o melhor do mundo, e a gente tem a tendência em depreciar o que é nosso. E não pensa que depreciando não só a nossa arbitragem, mas deprecia o seu próprio campeonato e deprecia a gente mesmo numa situação de inferioridade em relação à Europa, por exemplo. E que a gente não consegue fazer ou um campeonato tão bom quanto os caras, ou a arbitragem não é tão boa, ou nossos jogadores não são tão bons, enfim. E aí tem que ter um outro olhar sobre isso, como eu falei, um olhar cultural,
educacional, enfim, em que muita coisa interfere dentro das 4 linhas, certo? Mas no que a gente pode melhorar, certo? Eu acho que a gente já cresceu muito a arbitragem, acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, principalmente no sentido do uso do VAR, dessa conjunção arbitragem de campo, arbitragem de cabine, acho que está cada vez num sentido mais de unidade, essa equipe como uma só. Acho que isso a gente cresceu muito, porque logo no início desse processo a gente via, digamos assim, parecia estar um pouco distante a arbitragem do campo com a arbitragem de vídeo, e eu acho que nisso a gente cresceu bastante. Não está nenhuma, eu ia citar aqui uma marca de geladeira, como falava numa propaganda antiga, não está nenhuma coisa do outro mundo, não está excelente ainda. A gente pode melhorar muito nisso, mas acho que já cresceu. Lembrando que a gente tem um produto aí extremamente recente nas nossas mãos. A gente está engatilhando nesse processo. A gente aprendeu a pilotar um avião com ele andando. É uma verdade, tem que ser dita também. Pegar uma tecnologia, largar no colo das pessoas e assim, implanta. E prometeram um monte de coisa também, né, Daronco? O legado da FIFA, lembra? O legado da Copa de 2014, que era aquela questão que a arbitragem utiliza na Premier League, quando a bola passa a linha do gol que vibra o negócio aí no pulso do árbitro. A gente prometeram que isso aqui ia ficar no Brasil, também não ficou. Então, quer dizer, jogaram a ferramenta do VAR, os clubes pagam o VAR, o que eu acho que é um absurdo, né? Como se a CBF fosse super pobre, não pudesse aqui arcar com essa questão. Então, enfim, é uma questão que vai se jogando mesmo, né? Ô, Daronco, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, eu espero muito de verdade que a gente possa retomar esse papo aqui ao longo do ano, porque te ouvir é muito bacana. Você tem grandes ideias, eu não sei, você ainda tem aí chão para poder percorrer na sua trajetória, mas eu estou deduzindo que você, quando pendurar o apito, daqui a pouco vai ser contratado certamente para uma emissora de TV para ser analista de arbitragem, né? Não sei se é o seu intuito, seu objetivo, indiscutível depois que você terminar de apitar. E eu só tenho mais uma última pergunta aqui, que é a pergunta que os ouvintes se fazem, né? Pô, foi muito legal ver você apitar jogo do Cristiano Ronaldo. Você que é um cara que é um árbitro FIFA já há muito tempo, apitou o jogo do Messi também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação, cara. Como é que é apitar jogo desses gigantes do futebol mundial? Cristiano Ronaldo, lembro que muita gente levantou lá, teve um bate-boca com o CR7 e aquele jogo contra o Paraguai que o Messi foi lá dar uma bronca e você manteve a postura. Como é que é esse negócio, hein, Daronco? Bem legal isso. Primeiro, sim, ainda tem uma estrada para percorrer e o que vai acontecer disso, né, não sei, mas o objetivo sempre é ficar, claro, no meio da arbitragem e ver de alguma forma que eu possa contribuir com isso, mas eu me sinto um privilegiado e claro que eu acompanho que as pessoas acabam falando muitas vezes, né, no episódio com esses 2 grandes jogadores. Cara, imagina um árbitro que lá nos anos 60, 70 pôde apitar um jogo do Pelé. O cara poder encher a boca e poder dizer isso, certo? Aí depois no árbitro ali dos anos 80, foi o cara que apitou o Maradona, o cara que pôde apitar daqui um pouco um jogo, vamos lá, do Zico, sabe? E, cara, enfim, outros grandes jogadores que a gente teve, Romário. Só um parênteses, eu me sinto lisonjeado só porque, como eu disse que eu fazia parte da presidência ali da Associação dos Árbitros, existe um projeto tramitando no Senado sobre uma profissionalização da arbitragem, eu faço parte dessa comissão também, e a gente tem a oportunidade de conviver com o Romário, entende? O cara que era meu ídolo, o cara que eu torci na Copa de 94. Então, eu tendo a oportunidade hoje de trabalhar junto para uma pessoa que para mim, era um deus do futebol. Então, imagina se eu pudesse ter apitado esse cara. É o que eu poderia dizer, levar no resto da vida. E eu, tendo a oportunidade de apitar jogo do Messi e do Cristiano Ronaldo, poxa, eu zerei a vida, zerei a arbitragem. Sabe? Mas você podia ter marcado um cartãozinho pra ele, né? Pra ficar bonito na foto na hora que o Messi foi lá, hein? A gente tem que... só que tu tem que entender também, e isso isso não sou eu, mas que estou dizendo, mas qualquer pessoa talvez pense dessa forma,
são um jogador extremamente diferenciado. E a gente sabe que a nossa conduta com esse tipo de jogadores, às vezes ela é muito mais vigiada e ela é muito mais julgada e analisada. É verdade, porque falaram, lembro na rede social, olha lá, o Daronco desse tamanho tá pipocando pro Messi, que isso, que não sei o que, não é por aí também, né, Daronco? E tu tem que entender que o árbitro, no meio do futebol, ele é um operário apenas. O árbitro não é a estrela do negócio. As estrelas são os jogadores. E tu tem que ter o conhecimento e o peso de cada um e o que eles significam para o futebol. Tu não está lidando com o devido respeito aos demais 99% dos jogadores. Tu está lidando com pessoas extra classe. Sem Então, dúvida. tem razão. Ô, Daronco. Que são extremamente gigantescas nesse cenário. Então, as tuas condutas também, e principalmente quando se envolve em jogo de seleções, no caso, são diferenciadas. Tu não está lidando somente com um jogador pontual, tu está lidando com um país e tu está lidando com o mundo inteiro que acompanha um determinado jogador. A gente não está lidando do Zé Ninguém aqui que poucas pessoas vão estar lidando. Talvez os maiores jogadores, isso depois a história vai dizer, mas com certeza são os maiores da nossa época, da nossa geração, e daqui 100 anos as pessoas vão estar debatendo quem foi maior, se foram esses jogadores, se foi Maradona, se foi Pelé, se foi Garrincha, enfim, se foram outros jogadores que possam vir a surgir também. Então, para situações especiais, atitudes especiais. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Eu acho que isso é uma qualidade do árbitro também, independentemente daquilo que as pessoas vão pensar ou vão dizer, isso é direito delas, mas eu tenho o meu nível de responsabilidade para com o futebol e saber lidar com esses tipos de cenários diferentes que se apresentam para a gente a cada jogo. Nenhum jogo é igual ao outro. Embora a regra do futebol ela seja diferente, a gente sabe que a representatividade, as repercussões e as importâncias, né, às vezes elas acabam variando de competição para competição, de jogo para jogo, enfim. E nisso o árbitro ele tem que ser um camaleão, digamos assim, e saber se adaptar. Ô, Daronco, vamos fazer um quiz aqui com você, então, rapidamente, ó. Começando por esse assunto. Quem é melhor? É VaptVupt, preto no branco, Messi ou Cristiano Ronaldo? Isso quer me complicar. Não, se ele quiser pode pular, que a gente vai fazer aqui ping-pong. Pode pula, pular se quiser, não tem problema. Pode ficar muretando. Não, eu acho que assim, ó, eu ainda fosse um torcedor de futebol. Eu acho que um é melhor, mas eu levaria, se eu tivesse que levar pro meu time antigamente, eu levaria o outro. O Ronaldo, né? Eu acho que um é mais genial e o outro é mais letal. Boa. Ótimo. Então vamos lá. No ping-pong você fica à vontade pra pular também, viu? Pode muretar, não tem problema. Clássico mais difícil de apitar? Grenal. Melhor arbitragem que você já fez na carreira? Meu primeiro Grenal. Que jogo foi esse? Que ano? 2014. 2014. Estádio mais difícil de apitar um jogo de futebol? Cara, de verdade, eu não tô pipocando, não tô em cima do Não, tem problema nenhum. Eu acho que cada estádio, cada momento tem uma realidade diferente e eu não sinto dificuldade nenhuma de apitar, pelo contrário, eu me apaixono pelaquela festa, pelo aquilo que eu tô vendo, eu acho extremamente isso, eu vibro com o jogo e eu acho isso muito bacana. Jogador que mais te ajuda em campo? Cara. Ajuda entre aspas, né? Aquele cara que é parceiro, que não enche o saco, que tenta Respeitoso, controlar os caras, entendeu? Não posso
porque isso vai ser usado contra mim. É verdade. Então eu não vou nem te perguntar quem mais te buzina aí, né? Eu já tenho mais ou menos uma ideia também, que esse aí reclama uma barbaridade de tudo, né? Treinadora mesmo. Quem mais reclama, se você perguntar para mim, você pode perguntar para as pessoas, que as pessoas vão responder. Ah, certamente. Mas já tá a resposta no ar aí, que eu concordo também. Torcida que mais faz barulho, que você apitou e falou, rapaz, aqui é duro mesmo, hein? Os caras que fazem pesar uma atmosfera de estádio. Eu tô querendo que eu me complique. Se eu falar a torcida do time A, a time do resto do alfabeto vai ficar indignado. Já vai viralizar, né? Tá vendo? Você fez a lição de casa bonitinho. Nota da arbitragem brasileira de 0 a 10. 9. E pra fechar, qual é a sua cor favorita? É azul ou vermelho? Claro que é uma sacanagem, né? O Daronco. Fica mais próximo aí, Se eu fosse você, eu não responderia essa, hein, Daronco? Não, essa aí você pula. Essa aqui foi só pela sacanagem. Ô, Daronco, deixa eu te falar, cara. Olha, que show, que honra, hein? Ó, aula, que show. Que honra ter batido esse papo contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu espero de verdade que você tenha um 2025 incrível, não só pra você, pra toda a sua família fora de campo, que é o mais importante, mas dentro dele, que você continue sendo esse cara que vai receber crítica também, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas possam humanizar um pouco mais a arbitragem. Erros vão acontecer, eu erro, a Grela erra, quem tá ouvindo aqui, sem dúvida alguma, erra também. A gente tá errando agora, certamente, mas o árbitro de futebol, é difícil colocar a mão no fogo por alguma pessoa, por uma profissão, por alguém. Mas eu custo acreditar que um árbitro de futebol, ele entra num jogo colocando a cara dele, a credibilidade dele, o nome dele, da família, e ele vai errar de propósito para beneficiar isso ou aquilo. Claro que já teve, mas fato raro. Então aqui, Daronco, fica aqui o meu abraço e a torcida para que você tenha cada vez mais saúde e que possa realizar o seu trabalho da melhor forma possível, com tranquilidade, viu? Valeu, muito obrigado. Foi um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação muito grande, bate-papo bem legal, bem descontraído, e me coloco à disposição também para outros momentos, para durante a temporada também, se assim o meu momento for adequado ou o momento da arbitragem for propício para se conversar, eu me coloco à disposição também. Desejo a todos vocês e os ouvintes aí um excelente 2025 também, com muita saúde e êxito em todos os aspectos da vida pessoal e profissional. Foi muito bacana e até a próxima, né? Eu agradeço aí as palavras de vocês aí e um excelente ano para todos nós aí e para a arbitragem brasileira também. Valeu, Daronco. Terminamos. Daronco, que honra, cara. Valeu. Obrigado pela aula, pelo seu tempo aí. Que Deus abençoe, que você faça uma grande temporada e um abraço para toda a família, viu? Valeu, obrigado. Um abraço para vocês também aí e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, Daroncão. Valeu. Demais. Sensacional.